Ministério da Cultura apresenta MASP Acessibilidade, Franz Krasberg, Reencontrar a Árvore. Neste conteúdo comentaremos o núcleo Formas Naturais, com a obra Floração, 1968, e núcleo Madeira Remanescente, com a obra Sombra 4, década de 1980. Lei Rouanet, Vale Cultura, Ministério da Cultura e Governo Federal. O núcleo, denominado Formas Naturais, está localizado na parede do fundo do espaço, na face voltada para as escadas vermelhas. Ali, entre outras 6 obras, todas de tonalidade branca, se destaca a obra Floração, de 1968. Ela apresenta uma composição tridimensional em madeira coberta por pigmento branco. Tem 100 centímetros de altura por 80 de largura e 33 de profundidade. Montada verticalmente na parede, ela se projeta em diferentes direções, como se buscasse escapar do suporte. No canto superior esquerdo, uma estrutura lembra uma flor em plena expansão. Suas bordas são recortadas de forma orgânica, com ondulações e ângulos que se voltam para dentro, evocando a textura de pétalas carnosas ou de um cogumelo maduro. Abaixo dela, uma espessa estrutura tubular atravessa a composição em diagonal. Essa forma sinuosa, semelhante a um cipó ou raiz, dobra-se em curvas suaves e contínuas, entrelaçando-se com os elementos do fundo. O suporte é composto por planos retangulares de madeira, recortados com precisão geométrica, nos quais se abrem fendas, buracos e vazios que acolhem e atravessam os volumes naturais. Ao redor, recortes em silhueta fluida parecem escorrer para fora da moldura, como se a peça estivesse em processo de metamorfose. Toda a obra é recoberta por um branco fosco e homogêneo, que unifica os diferentes materiais e acentua as sombras projetadas pelas saliências e reentrâncias da madeira. As sombras tornaram-se uma das pesquisas mais duradouras da prática artística de Krasberg. Essas obras surgem como um desdobramento natural do trabalho com as florações, articulando a experiência imersiva na paisagem com os processos desenvolvidos em um ateliê. A luz incide sobre os volumes e traça contornos sutis ao redor das formas salientes. As sombras que surgem não são simples projeções. Elas prolongam o gesto da obra para fora do objeto. A flor parece crescer a partir do vazio, e o cipó se anima conforme seu próprio desenho sombreado serpenteia pela parede. A geometria do fundo, feita de retângulos, ângulos retos e cortes limpos, contrasta com a organicidade dos elementos naturais. É como se a escultura estivesse em confronto e em diálogo com um vocabulário construtivo. Essa tensão entre curva e linha reta, entre o gesto e o cálculo, dá à peça uma vibração constante. De início, a espontaneidade das formas orgânicas é contraposta com geometrias mais rígidas ao fundo. É notável como a diversidade dos elementos naturais se expande a partir dos anos 70, à medida que Krasberg conhecia outras regiões do Brasil e quando passou a viver no litoral da Bahia, no seu sítio Natura. Mesmo anterior à sua mudança definitiva para o sul da Bahia, a obra em questão, Floração, já antecipa questões que atravessariam a trajetória de Krasberg. Como dialogar com a matéria natural sem domesticá-la? Como escutar a forma em vez de impô-la? A escultura parece brotar de dentro da madeira, como se o artista apenas revelasse o que já estava contido ali. Não há tentativa de mimese nem de controle. Há escuta e colaboração. Mais do que se apropriar das formas naturais, o artista reconhece sua unicidade e seu verdadeiro protagonismo em suas obras, chegando a dizer: "A natureza cria mais do que eu." Variados tipos de cipós trançados e fibras de piaçava em chumaços traçam linhas delicadas, projetando-se para o espaço tridimensional. Esses trabalhos desafiam um entendimento mais rígido sobre os limites entre a escultura, o relevo e o pictórico, entre a linha e o tridimensional. Em Floração, as formas não se limitam ao plano do suporte, elas se projetam para o espaço, recortam o ar.
interagem com a luz e produzem desenhos que escapam à estrutura original. O relevo se aproxima da escultura, o negativo vira linha e a sombra se torna volume. Há algo de botânico, mas também de arquitetônico. A flor, o cipó, o corte e o vazio. Tudo se organiza num equilíbrio instável entre natureza e construção. Espécies vegetais se misturam e se fundem, reunidas pela pictura monocromática. Sua arte não busca representar a natureza, mas lhe dar uma voz própria. Com suas sombras, Krasberg produziu um repertório infinito de formas e texturas, refletindo a exuberância e a biodiversidade do território brasileiro. O núcleo da exposição, intitulado Madeira Remanescente, está localizado na parede direita do espaço, tendo como referência as escadas vermelhas, na face da parede voltada para o centro da sala. Ali, entre outras 6 obras, destaca-se Sombra 4, produzida na década de 1980, em pigmento sobre madeira. Ela tem 180 centímetros de altura por 100 centímetros de largura e 40 centímetros de profundidade. Vertical, parece um corpo em suspensão. O que vemos é um tronco queimado e rachado, escurecido pelo tempo e pelo fogo, com 3 grandes ramificações que se projetam em direções diferentes, como membros ou raízes expostas. A superfície da madeira é profundamente texturizada, cheia de cavidades, ranhuras e perfurações, resultado tanto da ação do fogo quanto da ação do artista. As extremidades dessas ramificações se alargam em formas rugosas e irregulares, lembrando fungos ou vísceras ressecadas. Toda a escultura é coberta por pigmento vermelho escuro, aplicado em camadas que ressaltam seus relevos e fissuras. Ao fundo, uma sombra recortada, também em madeira, acompanha e prolonga a forma do tronco, acentuando a dramaticidade do conjunto. Krasberg manteve sua metodologia de trabalhar a partir de pedaços da natureza, como resquícios de troncos, cipós, raízes e madeira residual. Entre 1984 e 1987, o artista realizou viagens à região do Juruena, ao norte do Mato Grosso, onde teve contato direto com áreas devastadas pelo fogo. Nesse período, a madeira crua começou a aparecer em obras de sua autoria. É essa madeira crua, marcada pelas queimadas e pela passagem do tempo, que se torna aqui protagonista. A escultura não representa a árvore, ela é a árvore, em sua condição extrema, abrasada, sobrevivente. A matéria carrega em si as cicatrizes da destruição, mas também uma presença vital. Ela resiste. A obra parece ter sido arrancada de um incêndio florestal e reconfigurada como monumento à persistência da natureza. Suas formas tornam-se cada vez mais orgânicas, rejeitando qualquer geometria. São centrais em sua obra dos anos 1980 as esculturas autoportantes. Em Sombra 4, o tronco central não está apoiado sobre uma base. Ele se sustenta por si mesmo, ancorado na parede, mas ereto. Essa verticalidade reforça a imagem do vegetal em pé, mesmo carbonizado. A madeira não é só suporte, é volume, gesto, memória e estrutura. Cada galho rompido aponta para fora, ampliando o campo da obra para o espaço ao redor. Os troncos não apenas são incorporados como fragmentos e resíduos, mas tornam-se também um elemento estrutural de seus trabalhos. O artista provoca, assim, a coincidência entre a matéria-prima e o objeto representado. A obra é a árvore. No caso de Sombra 4, a sombra recortada ao fundo faz parte da composição. Ela projeta a silhueta da escultura sobre a parede como se prolongasse seu corpo. Essa sombra, de contorno irregular, quase flamejante, reforça a sensação de movimento. Mantendo a atenção aos efeitos de suas sombras, ele incorpora fragmentos de contornos ainda mais explosivos e orgânicos, que se projetam como vísceras.
Krasberg desenvolveu ainda técnicas para calciná-las, transmitir muito calor, manipulando o uso do fogo para marcá-las e reforçar seus contornos. Nesta obra, o pigmento vermelho aplicado sobre a madeira enegrecida intensifica o contraste, não sendo meramente decorativo. Próximos da obra, percebemos que os volumes e texturas variam conforme o ângulo, e que a sombra não apenas acompanha, mas interage com seu entorno. Em sua obra mais tardia, já nos anos 2000, formas semelhantes a líquens desabrocham como flores. Os tons de verde e branco, em contraste com o vermelho, aludem a uma forma de vida resiliente, como se fossem estruturas pulmonares. Na próxima faixa audiovisual serão apresentadas duas esculturas localizadas no centro do espaço expositivo, sendo elas A Flor do Mangue, circa 1970, e Sem Título, Bailarina, da década de 1980. Os conteúdos produzidos para esta exposição podem ser acessados por meio dos códigos QR presentes nos textos de cada um dos núcleos ou seguindo a playlist em nosso canal no YouTube. Curadoria: Adriano Pedrosa e Laura Cossendei, com assistência de pesquisa de Danilo Cavalcante. Acessibilidade: Daniela Rodrigues, Isart Silva, João Maturana. Produção audiovisual e consultoria em acessibilidade: Mais Diferenças. Narração: Bruno Félix. Tradução e interpretação em Libras: Pedro Osava Figueiredo. Montagem audiovisual: Cabrel Escritório de Imagem. Museu de Arte de São Paulo, Assis Chateaubriand, 2025.